Olá, meus queridos amantes da história. Hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre o Império Bizantino, também chamado de Império Romano do Oriente. Então, bora comigo! Bem, pessoal, retomando um pouquinho ali da crise do Império Romano, lembra que no século V, o imperador Teodósio, ele dividiu o Império Romano em duas partes, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. A parte oriental vai viver 1000 anos a mais. A parte ocidental do Império Romano vai acabar caindo nas mãos dos bárbaros germânicos. Então a nossa aula é sobre essa parte oriental, que sentia muito menos na pele os efeitos da crise do Império Romano do que a parte ocidental, já que o Oriente não era constituído massivamente de uma mão de obra escravista, a agricultura era mais forte, o comércio era muito mais intenso. Na verdade, o Império Romano do Oriente era a parte boa do Império Romano, enquanto que a parte ocidental do Império Romano estava em decadência, era a morte natural do Império Romano, tá? E antes que o Império Romano fosse dividido em duas partes por Teodósio, o imperador Constantino já havia fundado uma segunda capital para o Império Romano, que era Constantinopla. Na verdade chamava-se Nova Roma, mas o povo acabou chamando de Constantinopla, assim acabou ficando, tá? Então a cidade chamava-se Bizâncio. Constantino tornou-a também capital do Império Romano, com o nome de Nova Roma, mas ficou conhecida como Constantinopla e hoje é a atual Istambul. O principal imperador do Império Bizantino é Justiniano, bem no comecinho, turminha, ali do Império Bizantino mesmo, ali no século VI, casado com uma atriz muito famosa, muito amada, chamada e dura também, chamada Teodora, tá? Bem, para começar, o imperador Justiniano vai buscar reconstituir o Império Romano, vai tentar conquistar algumas partes do Ocidente ali. Obteve algumas conquistas, porém foram conquistas efêmeras, conquistas pouco duradouras, tá? Justiniano também construiu a famosa Igreja de Santa Sofia, até hoje nos cartões postais da Turquia, tá? Justiniano, ele buscou fortalecer o seu poder, fazendo conquistas, só que ele cobrava excessivos impostos sobre a população. Era um rei bastante autoritário, bastante severo também. Então havia muitas revoltas contra esse autoritarismo, contra esse excesso de impostos. E dessas revoltas, uma é muito importante para o vestibular e também para a cultura de maneira geral, que é a revolta de Nike. A revolta de Nike foi uma revolta popular dentro do Império Bizantino. Foi na capital, foi em Constantinopla. É uma revolta contra os altos impostos e a opressão. Vocês não podem esquecer, hein? Revolta popular contra os altos impostos e a opressão, tá? A população bizantina vai tomar o hipódromo, uma espécie de grande circo de Roma que ficava no centro, ali na capital, Constantinopla. Belezinha? Então eles tomam o hipódromo e se revoltam, querem tomar o poder. Nike significa vitória. Athena Nike é a deusa da vitória, que mesmo o Império Bizantino sendo já, né, um império cristão, tá? Havia bastante influência dessas religiões, dessa filosofia, mitologia greco-romana. Então, Athena Nike, deusa da vitória. Então, durante a revolta, eles ficavam gritando, Nike, 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 ouçam a multidão gritando. O povo está revoltado e quer derrubar o imperador Justiniano, tá? Justiniano vai enviar o exército para sufocar. Só que a revolta está pesada. Justiniano está com dificuldade de sufocá-la. Pensou até em fugir da cidade. Não fugiu porque sua esposa Teodora disse: aqueles que cingiram a coroa não devem sobreviver à sua perda.
Se quiseres fugir, ó César, podes fazê-lo, pois tem navios e dinheiro. Eu, ao contrário, fico. Gosto da máxima que diz: ser a púrpura uma bela mortalha. Bora fazer um momento cultural, turma? A marca Nike, a marca esportiva Nike, chama-se Nike, uma referência à deusa Atena Nike, que é a deusa da vitória. Então, Nike significa vitória. A deusa Atena Nike, ela é simbolizada, né, a mulher, com duas asas. Na verdade, aquele símbolo que vocês veem da Nike é uma das asas da deusa Nike. Outra realização importante de Justiniano foi o Corpus Juris Civilis, que é uma compilação do direito romano a ser aplicado no Império Bizantino. O Corpus Juris Civilis, corpo do direito civil, está dividido em 4 partes: o digesto, as institutas, o Código de Justiniano e as novelas. Devemos muito ao Justiniano, porque graças principalmente ao Corpus Juris Civilis é que o direito romano sobreviveu até nós e, logicamente, né, ainda é uma das principais bases, um dos principais pilares do direito atual. Olha, turminha, outra coisa importante também é o chamado movimento iconoclasta. Só que aí já não é mais o imperador Justiniano. Justiniano, século VI, tá? Movimento iconoclasta ou questão iconoclasta, século VIII. A palavra iconoclastia significa destruição de imagem, né? Ícone, símbolo, imagens. Clastia vem de klasten, do grego, significa a destruição, tá? Então foi um movimento liderado pelo imperador Leão III, que vai estimular a destruição de imagens religiosas mesmo, católicas, dentro do Império Bizantino. Mas por que, Marcelo, ele ia querer fazer isso? Bem, vamos lá. A Igreja Católica era muito rica no Império Bizantino, tá? Já vi Igreja Católica, já vi o Papa, a sede é lá em Roma, o Império Bizantino é católico. A Igreja Católica era muito rica no Império Bizantino. De onde vem essa riqueza principalmente? Dela possuir terras e da venda de imagens religiosas, tá? Imagens de Jesus, Maria, José, tá? Não é a venda de indulgências, de perdões. É venda de imagens tão importantes na conversão de infiéis também, porque a imagem ela comove a gente, né? Ela transmite uma mensagem. Então a riqueza da igreja vem do comércio de imagens religiosas. O imperador Leão queria controlar mais diretamente a igreja e, logicamente, ser também o dono das terras católicas no Império Bizantino. Então, ao proibir o culto e o comércio de imagens religiosas, Justiniano retira da igreja a sua fonte de renda, o comércio de imagens. E, logicamente, com isso, a Igreja Católica perdendo a sua fonte de renda dentro do Império Bizantino, isso fortalece mais a figura do imperador, porque torna a igreja ali mais dependente do Estado. A não ser que o clero no Império Bizantino quisesse viver na miséria, na pobreza, sem luxo, e é ruim, hein? Tá? Então a ideia da questão iconoclasta, da destruição de imagens, é fortalecer o poder, a influência do imperador sobre a Igreja Católica no Império Bizantino. E assim, cada vez mais, o imperador bizantino vai intervindo nas questões da igreja. Por isso que nós chamamos ali de cesaropapismo. O imperador é César, seja, chefe político, e papismo, papa, comandante religioso, ao mesmo tempo. Logicamente que o papa não gostou, na época ali o Constantino V não gostou, porque está perdendo uma das maiores fontes de riqueza, já que muita dessa riqueza ia para Roma, tá? Então essa é a questão iconoclasta, o movimento de destruição de imagens, também proibição do comércio de imagens religiosas dentro do Império Bizantino, para fortalecer o poder e a influência do imperador diante da igreja. Dessa forma, a situação foi ficando tão tensa
entre o imperador bizantino e os papas, tá? Que vai chegar um momento que essa relação vai acabar de vez. Nós teremos o primeiro cisma dentro da Igreja Católica, o famoso grande cisma do Oriente. O que vai levar ao cisma? O césaropapismo, né? As intervenções do imperador nos assuntos da igreja, a questão iconoclasta, o Papa perdendo a influência na Igreja Católica no Império Romano do Oriente, no Império Bizantino. Então, em 1054 ocorre esse plus turbo, o grande cisma do Oriente. Primeira ruptura no seio da cristandade. De uma igreja teremos duas. Igreja Católica Apostólica Romana, sede em Roma, chefe o Papa. Igreja Católica Ortodoxa Grega, sede em Constantinopla, comandante o próprio imperador. E a partir daí, o comandante, o chefe da Igreja Ortodoxa Grega, será chamado de patriarca. Muitas vezes o pessoal pergunta, pô Marcelo, mas por que chama grega? Por que essa palavra grega no final? Bem, temos que lembrar o seguinte, né, turma? Que quem colonizou a Ásia Menor foram os gregos. Então, os primeiros colonos ali eram gregos, são as colônias gregas da Ásia Menor. Então, o idioma ali é grego. Tá? Eles falavam grego, porque eles são gregos na origem. Os turcos são chamados por muitos de gregos do Oriente. Então, por isso que chama-se Igreja Católica Ortodoxa Grega, por causa dessa origem aí, belezinha? Bem, galera, e quando chega 1453, os turcos otomanos tomarão Constantinopla, pondo fim de vez ao Império Bizantino. Veja, a tomada dos turcos otomanos, ela é dentro do Império, tá? O califa Otman vai começar o quê? Tomar várias regiões do Império Bizantino. Então está comendo por dentro. Toma uma cidade, toma uma região. Então a expansão do califa Otman, né, do turco Otman, é a expansão do Império Turco Otomano. Então eles foram comendo, foram tomando, foram comendo. Quando chega no século XV, só faltava tomar Constantinopla. Então quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, na verdade o império já havia acabado, só faltava tomar a capital. E é justamente a queda de Constantinopla que marca o fim do Império Bizantino. Bem, galera, no campo cultural, os destaques são os mosaicos coloridos, a arquitetura bizantina, o corpus juris civis, que é o direito romano aplicado no Império Bizantino, o idioma grego. Se você quiser saber mais um pouco sobre a arte do Império Bizantino, eu tenho uma videoaula chamada Artes na Idade Média, e lá falo bastante sobre a cultura bizantina. É isso aí, tá? Um beijão para todos vocês, continue estudando e apaixonados pela história.